Revisão das transgressões do Estatuto da Polícia Civil do Ceará, Lei Estadual número 12.124 de 1993, sem mais delongas, vem com Robson Concursos, fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Artigo 102, as transgressões disciplinares pela sua gravidade classificam-se em de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau e de quarto grau. As transgressões de primeiro grau têm a pena de suspensão até 30 dias, de segundo grau, pena de suspensão de 30 a 90 dias, de terceiro grau tem a pena de demissão, mas pode ocorrer a pena de demissão a bem do serviço público quando a gravidade do caso justifique tal medida a critério da autoridade julgadora. E a transgressão de quarto grau tem a pena de demissão a bem do serviço público. São transgressões disciplinares de primeiro grau. 1. Permutar horário de serviço ou execução de tarefa sem expressa permissão da autoridade competente. 2. Usar vestuário incompatível com o decoro da função. 3. Descurar-se de sua aparência física ou do anseio. 4. Exibir desnecessariamente arma, distintivo ou algema. 5. Deixar de ostentar distintivo quando exigido para o serviço. 6. Deixar de reassumir o exercício sem motivo justo ao final de afastamento regular ou ainda depois de saber que o mesmo foi interrompido por ordem superior. 7. Tratar de interesse particular na repartição. 8. Atribuir-se qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerce. 9. Acionar desnecessariamente sirene de viatura policial. 10. A autoridade policial que utilizar seus agentes de forma incompatível ao serviço policial. E 11. A autoridade policial que transferir a responsabilidade ao escrivão da elaboração do relatório do inquérito, bem como não fazer as devidas inquirições. Vamos ver agora as transgressões disciplinares de quarto grau. Por quê? Porque é mais estratégico, vou mostrar daqui a pouco. 1. Traficar substância que determine dependência física ou psíquica. 2. Revelar dolosamente segredo de que tenha conhecimento em razão de cargo ou função com prejuízo para o Estado ou para particular. 3. Praticar tortura ou crimes definidos como hediondos. 4. Exigir, solicitar ou receber vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem diretamente ou por intermédio de outrem para si ou para terceiro em razão das funções ainda que fora desta. Memorize as de primeiro grau, tem 11, a de quarto grau tem 4. Vamos ver agora a de terceiro grau. São transgressões disciplinares de terceiro grau. 1. Abandono de cargo. Tal considere a injustificada ausência do policial a serviço por mais de 30 dias consecutivos. 2. Ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. 3. Procedimento irregular de natureza grave. 4. Ineficiência intencional ou retirada no serviço. 5. Aplicação indevida de dinheiro público. 6. Insubordinação grave. 7. Fazer uso nas horas de trabalho de substância que determine dependência física ou psíquica. 8. Conduzir-se com incontinência pública e escandalosa ou promover jogo proibido. 9. Praticar ofensa física contra funcionário, servidor particular ou preso, salvo se em legítima defesa. 10. Causar dano doloso ao patrimônio público. 11. Pedir ou aceitar empréstimo de dinheiro ou valor de pessoa que trate de interesse ou tenha na repartição ou esteja sujeito à sua fiscalização. E 12. Cometer crime tipificado em lei quando praticado em detrimento de dever inerente ao cargo ou função ou quando o crime for considerado de natureza grave a critério da autoridade competente. Memorizou? Primeiro grau tem 11, segundo grau só tem 4 e o de terceiro grau tem 12. Agora o de segundo grau tem 62, por isso que eu deixei por última, é a última raça. Você memoriza a de primeiro, a de quarto e de terceiro, o que sobrar vai de segundo grau. Vamos ver agora as transgressões disciplinares de segundo grau. 1. Não ser leal às instituições. 2. Não proceder na vida pública ou particular de modo a dignificar a função policial. 3. Não residir na sede do município onde exerça sua função ou dela ausentar-se sem a devida autorização. 4. Propiciar divulgação de assunto da repartição ou de fato ali ocorrido
ou divulgá-lo por qualquer meio em desacordo com a legislação pertinente. 5. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonados antecedentes criminais ou policiais, salvo por motivo relevante ou de serviço. 6. Descumprir ordem superior, salvo quando manifestamente ilegal, representando neste caso. 7. Não tomar as providências necessárias de sua alçada sobre falta ou irregularidade de que tenha conhecimento, ou quando não for competente para reprimi-la, deixar de comunicá-la imediatamente à autoridade que o seja. 8. Protelar injustificadamente expediente que ele seja encaminhado. 9. Negligenciar na execução de ordem legítima. 10. Interceder maliciosamente em favor de parte. 11. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de obrigação. 12. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou plantão para o qual estiver escalado, ou abandoná-lo ou deixar de comunicar com antecedência à autoridade policial a que estiver subordinado a impossibilidade de comparecer à repartição, salvo por motivo justo. 13. Apresentar-se ao trabalho alcoolizado ou sob efeito de substâncias que determinem dependência física ou psíquica. 14. Lançar intenciosamente em registro, arquivo, papel ou qualquer expediente oficial dado errôneo, incompleto ou que possa induzir a erro, bem como neles inserir anotação indevida. 15. Faltar, salvo motivo relevante a ser comunicado por escrito à autoridade a que estiver subordinado, no primeiro dia útil em que comparecer à sede de exercício, a ato processual judiciário, administrativo ou similar, do qual tenha sido previamente cientificado. 16. Não frequentar assiduamente curso da Academia de Polícia, no qual tenha sido escrito compulsoriamente, salvo por motivo justo. 17. Utilizar para fins particulares, qualquer que seja o pretexto, material pertencente ao Estado. 18. Interferir indevidamente em assunto de natureza policial que não seja de sua competência. 19. Fazer uso indevido de bem ou valor que lhe chegue às mãos em decorrência da função ou não entregá-lo com a brevidade possível a quem de direito. 20. Deixar de identificar-se quando solicitado ou quando as circunstâncias o exigirem. 21. Referir-se de modo depreciativo à autoridade pública ou ato da administração, qualquer que seja o meu empregado para esse fim. 22. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer objeto ou documento da repartição. 23. Tecer comentários que possam gerar descrédito da instituição policial. 24. Valer-se do cargo com fim ostensivo ou velado de obter proveito de qualquer natureza para si ou para terceiro, se o fato não tipificar falta mais grave. 25. Fazer uso indevido de documento de identidade funcional, algema ou bens da repartição ou cedê-los a terceiros, se o fato não tipificar falta mais grave. 26. Condescender a que subordinado maltrate fisicamente ou moralmente preso ou pessoa sob investigação policial. 27. Negligenciar na revista a preso e a cela. 28. Desrespeitar a decisão ou ordem judicial ou procrastinar seu cumprimento. 29. Tratar superior hierárquico, subordinado ou colega sem um devido respeito ou deferência. 30. Faltar a verdade no exercício de suas funções. 31. Deixar de comunicar incontinente à autoridade competente informação que tiver sobre perturbação da ordem pública ou qualquer ato que exija intervenção policial imediata. 32. Deixar de encaminhar tempestivamente expediente à autoridade competente, se não estiver em sua alçada resolvê-lo. 33. Concorrer para o não cumprimento ou para o atraso no cumprimento de ordem de autoridade competente. 34. Deixar sem justa causa de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou por autoridade competente. 34. Não concluir nos prazos legais sem motivo justo procedimento de polícia judiciária, administrativo ou disciplinar. 36.
cobrar taxa ou emolumentos não previstos em lei. 37. Expedir documento de identidade funcional ou qualquer tipo de credencial a quem não exerça cargo ou função policial civil. 38. Deixar de encaminhar o órgão competente para tratamento ou inspeção médica subordinado que apresentar sintomas de intoxicação habitual ou por qualquer substância que determine dependência física ou psíquica, ou de comunicar tal fato sem competente autoridade que eu for. 39. Dirigir viatura policial com imprudência, imperícia ou negligência ou sem habilitação legal. 40. Infringir as regras da legislação de trânsito ao volante de viatura policial, salvo sem situação de emergência. 41. Manter transação ou relacionamento indevido com preso ou respectivos familiares. 42. Criar animosidade velada ou ostensivamente entre superiores e subalternos ou entre colegas ou indispô-los de qualquer forma. 43. Constituir-se procurador de parte ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, salvo quando se tratar de interesse de cônjuge ou de parente até segundo grau. 44. Atribuir ou permitir que se atribua a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de cargos policiais. 45. Praticar a usura em qualquer de suas formas. 46. Praticar ato definido em lei como abuso de poder. 47. Exercer comércio entre colegas ou promover ou subscrever lista de donativos dentro da repartição. 48. Exercer comércio ou participação de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário. 49. Manter sob suas ordens imediatas parentes até segundo grau, inclusive, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, limitado a 2 o número de auxiliares nessas condições. 50. Exercer mesmo nas horas de folga qualquer outro cargo, função ou emprego, exceto atividade relativa ao ensino ou à difusão cultural. 51. Exercer pressão ou influir junto a subordinados para forçar solução ou resultado ilegal ou imoral. 52. Concorrer para que superior hierárquico, subordinado ou colega proceda desrespeitosamente. 53. Solicitar a interferência de pessoas estranhas à instituição com o intuito de obter qualquer benefício funcional para si ou para outro policial civil. 54. Deixar habitualmente de saldar dívida legítima. 55. Indicar ou insinuar nome de advogado para assistir preso ou pessoa sob processo criminal ou investigação policial. 56. Solicitar de particular auxílio pecuniário para realizar diligência policial. 57. Deixar de prestar sem motivo justo, mesmo em horário de folga, auxílio a quem estiver sendo vítima de crime. 58. Deixar de prestar o auxílio possível, mesmo em horário de folga policial empenhado em ação legal, quando for notória a necessidade desse auxílio. 59. Exceder sem justa causa o número de faltas permitidas pelo regulamento da Academia de Polícia. 60. Violar ou deixar de preservar local de crime antes ou depois da perícia criminal. 61. Peticionar ou recorrer em desobediência às normas ou preceitos regulamentares ou em termos inadequados ou com argumentos falsos ou de má-fé. 62. Provocar movimento de paralisação total ou parcial do serviço policial ou qualquer outro serviço ou dele participar fora dos casos previstos em lei. Artigo 104. São sanções disciplinares: 1. Repreensão. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. Demissão a bem do serviço público. 5. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A sanção disciplinar de repreensão é aplicada pelos diretores e delegado de polícia, a suspensão pelo secretário, subsecretário e delegado-geral nos casos de suspensão até 90 dias. A demissão é o governador que aplica. Demissão a bem do serviço público, o governador. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o governador. Artigo 105. Aplicar-se a pena de repreensão por escrito no caso de descumprimento de dever. Artigo 106. Aplicar-se-á a pena de suspensão nos seguintes casos: 1.
até 30 dias nas transgressões do primeiro grau ou na reincidência de falta já punida com repreensão. 2. De 30 a 90 dias nas transgressões do segundo grau. Guarde bem, aplicar-se-á a pena de suspensão nos seguintes casos. 1. Até 30 dias nas transgressões do primeiro grau ou na reincidência de falta já punida com repreensão. E de 30 dias a 90 dias nas transgressões do segundo grau. Parágrafo 1º. Durante o período de suspensão, o policial civil perderá todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2º. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la antes de seu início em multa de 50% dos vencimentos correspondente ao período da punição, sendo obrigado o policial civil, neste caso, permanecer em serviço. Artigo 107. A sanção cabível para a transgressão disciplinar do terceiro grau é a demissão. Artigo 108. Aplicar-se-á a pena de demissão a bem do serviço público no caso de transgressão disciplinar do quarto grau e nos casos de transgressão disciplinar de terceiro grau, quando a gravidade do caso justifique tal medida a critério da autoridade julgadora. Artigo 109. O policial civil que sofrer pena de repreensão ou de suspensão poderá ser movimentado compulsoriamente para outra unidade policial, quando em razão da falta cometida tornar-se essa medida conveniente para o serviço policial. Guarde bem, o policial civil que sofrer pena de repreensão ou de suspensão poderá ser movimentado compulsoriamente para outra unidade policial quando, em razão da falta cometida, tornar-se essa medida conveniente para o serviço policial. Parágrafo único. Na movimentação compulsória, quando se tratar de delegado de Polícia Civil, deverá ser ouvido o Conselho Superior de Polícia Civil. Artigo 110. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade quando o aposentado ou disponível praticar, quando no exercício funcional, transgressões disciplinares do terceiro e quarto graus. Artigo 111. São competentes para aplicação das sanções disciplinares. Inciso 1. Governador do Estado nos casos previstos nos itens 3, 4 e 5 do artigo 104, acabamos de revisar. 2. Secretário, subsecretário e delegado-geral nos casos de suspensão até 90 dias. E 3. Diretores e delegados de polícia nos casos de repreensão aos servidores que eles são subordinados. A extinção da punibilidade, artigo 112, extingue-se a punibilidade da transgressão disciplinar 1. Pela morte do policial civil transgressor e 2. Pela prescrição. Guarde bem. Extingue-se a punibilidade da transgressão disciplinar pela morte do policial civil transgressor e pela prescrição. Aí vem o parágrafo 1º diz: extingue-se a punibilidade pela prescrição 1. Da falta sujeita a pena de repreensão em 2 anos. 2. Da falta sujeita a pena de suspensão em 4 anos. 3. Da falta sujeita a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade em 5 anos. E 4. Da falta prevista em lei como infração penal no mesmo prazo em que se extingue a punibilidade desta pela prescrição, desde que não inferior a 5 anos. Não memorize. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Pena de repreensão, 2 anos. Pena de suspensão, 4 anos. Pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade em 5 anos. É o inciso 4 da falta prevista em lei como infração penal no mesmo prazo em que se extingue a punibilidade desta pela prescrição, desde que não inferior a 5 anos. Parágrafo 2º. O prazo de prescrição inicia-se na data do fato, interrompe-se pela abertura de sindicância e, quando for o caso, pela instauração do processo administrativo ou pelo seu sobrestamento. Parágrafo 3º. São imprescritíveis o ilícito de abandono de cargo e a respectiva sanção enquanto perdurar o abandono. Como cai em prova o Estatuto da Polícia Civil do Ceará. Questão 1, 2021, banca IDECAN, diz o seguinte: de acordo com a Lei 12.124 de 93, não é transgressão disciplinar de primeiro grau. Como eu disse, você decora de primeiro grau, quarto grau, terceiro grau e subsidiariamente o que restar vai no de segundo grau. Alternativa correta, alternativa A, que diz: não residir na sede do município onde exerça sua função ou dela ausentar-se sem a devida autorização, porque traduzido aqui
transgressão de segundo grau. Já a alternativa B de primeiro grau, porque diz usar vestuário incompatível com o decoro da função. C, primeiro grau, tratar de interesse particular na repartição. D, acionar desnecessariamente sirene de viatura policial, é de primeiro grau. E E, exibir desnecessariamente arma, distintivo ou algema, é de primeiro grau. Questão 2, caiu aí. Banca Sebrasp, PC será inspetor de polícia, diz o seguinte a nossa questão. Somente o governador do estado poderá aplicar sanção disciplinar na hipótese de o policial praticar tortura ou crime hediondo, certíssimo. Porque você vai no artigo 113, que diz transgressão de quarto grau, inciso 3º, praticar tortura ou crime definidos como hediondo. Exatamente, praticar tortura ou crimes hediondos é transgressão de quarto grau. Aí vem o artigo 104, diz, são sanções disciplinares, repreensão, suspensão, demissão abrindo serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aí vem o artigo 111, diz, são competentes para aplicar, são das sanções disciplinares, governador do estado, nos casos previstos nos itens 3, 4 e 5. Então, o inciso 3º traduz a demissão. Então, demissão, sou governador. Demissão, abrindo serviço público, sou governador. Cassação da aposentadoria, disponibilidade do governador, traduzindo aí a assertiva da nossa questão. Vou deixar na descrição do vídeo esse PDF para ajudar você a gabaritar no dia da sua prova. Gostou? Se inscreve no canal, dê seu like, comenta, compartilha. Deus é bom e meu você. Lembre-se de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem um amanhecer. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo, querendo Deus, fosse honra e amém.